triste, não. É porque eu achei assim... Eu acho, não, é verdade. O Senhor Jesus ele teve um cuidado tão especial para conosco que quando ele subiu naquela cruz e que ele partiu, mesmo sabendo que voltaria, né, ia ser ressuscitado, ele deixou um recadinho para mim e para você. Ele falou que não ficaríamos só, não ficaríamos desamparados, que estaria conosco em todo o tempo com o seu Espírito Santo. Obrigada. Tadinho, meu bem. E deixaria conosco uma paz que excede a todo entendimento. Isso toca no meu coração assim de uma forma rica e abundante. Deixa eu fugir um pouquinho dessa luz aqui, porque bate no óculos, aí faz um reflexo, aí eu não vejo os irmãos. Obrigado, Tiago. Pensei nisso em casa, falei assim, eu vou pedir para ele. Falei, não vou incomodar, não. Mas então, o Senhor Jesus, ele disse que não nos deixaríamos só, que deixaria o Espírito Santo e que deixaria a paz que excede a todo entendimento. Eu gosto muito de falar isso. Eu falo em casa, falo o tempo todo. Mesmo em meio a problemas, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à solidão, quando a gente começa a meditar no Senhor Jesus, realmente vem um refrigério. A gente começa a sentir a presença dele, de que ele está no controle de todas as coisas. Isso é o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida. Amém? Isso é a certeza de que não estamos sós. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor Jesus, né? O privilégio da anciã estar aqui com saúde, glórias a Deus, né? Pedindo ao Papai do Céu sempre assim que renove a nossa mente, né? Para a gente trazer a memória que nos dá esperança, porque o momento que todos nós estamos vivendo, muitas das vezes, a tristeza vem, a ansiedade vem, né? Mas Deus conforta o coração de cada um de nós, tem confortado, tem consolado, tem trazido expectativa, esperança, como o pastor falou, já passou, pela fé já passou, e a gente vai em frente. E o pastor pediu, né, como já foi comentado aqui em outros cultos, para que as mulheres, nós viéssemos aqui dar uma palavra e falar sobre mulheres. E muitas mulheres já foram faladas aqui nesse púlpito, com um carinho muito grande que a gente tem aprendido, né? E hoje nós vamos falar de uma mulher que ela viveu num tempo muito, muito passado, mas que eu estudando um pouquinho, até convido os irmãos para vir para a escola bíblica, porque na escola bíblica é que me acendeu uma luzinha, eu confesso para vocês. Porque até então eu via essa mulher que a gente vai conversar de uma maneira diferente, de uma maneira comum, de uma maneira só criticando essa mulher, confesso. Por ser uma mulher maldizente, uma mulher que não trouxe assim, uma palavra de conforto, como muitas mulheres que a gente já viu sendo ilustrada aqui através da palavra, né? Foi falado aqui sobre Dorcas, que a irmã trouxe, a irmã Érica, que sempre fica aqui nesse lugarzinho, cadê ela? Está para lá? Então, falou daquela mulher, que aquela mulher tinha o dom do amor, né? O dom da caridade, fazia as coisas com muito carinho, com muito apego. Patinha falou da mulher samaritana, né? Que se dispôs a seguir o Senhor Jesus após ouvir aquela palavra impactante. Eu declaro que a palavra que sair desse púlpito aqui hoje, que não seja minha, mas que seja do Senhor, que cria um impacto no meu coração, no seu coração, de transformação, de libertação, de cura, de conserto. Porque a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela faz, como o pastor falou, nós não temos nem noção do grande amor de Deus por nós, do que a palavra de Deus faz por nós. Nós não temos, não. Essa é a realidade. Nós, às vezes, colocamos o Senhor assim, limitado. E o nosso Deus é ilimitado. Ele faz comigo, com vocês, o que Ele quer, na hora que Ele quer. E pensando nessa mulher e nas mulheres que foram faladas aqui, como eu falei, essa mulher, ela viveu no passado muitas coisas que muitas mulheres e muitas famílias, que a gente não vai falar só para as meninas, a gente vai falar para os meninos também. Essa mulher, ela viveu muitas coisas da atualidade. Essa mulher, ela perdeu casa, ela perdeu, para muitos, né? Não era no caso dela de emprego, mas muitas mulheres, nesse tempo que a gente está vivendo, perdeu casa, perdeu emprego, perdeu família, perdeu
a saúde, viu familiares perder a saúde. E com a história dessa mulher não é diferente. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 13. Como eu sempre falo, assoviar e chupar cana para mim é difícil, segurar o microfone e manusear a Bíblia. Mas eu marquei, porque já sabendo disso, deixei marcadinho aqui para eu não ficar muito tempo. Mas vamos lá. Jó. Eu dei o tema para essa mensagem de empatia. Por que empatia? No final da mensagem, vocês vão ver que essa palavra ela só foi assim ilustrada, dando um charme nela. Mas que essa palavra ela tem uma profundidade, ela é um mandamento. No Jó, primeiro, no versículo de número 13, eu falei e eu deixei a minha Bíblia virada em Salmos. Mas vamos lá. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que use a irmã Leia, que abra o nosso coração, abra os nossos olhos para o entendimento. Senhor Deus e Pai, em primeiro lugar, Senhor, eu quero te agradecer, como já falei com meus irmãos, a oportunidade de estar aqui, falando da Tua palavra, quando muitas vezes a gente não tem tempo, a gente, por motivos que temos de ficar um pouquinho em casa, sem sair, a gente não tem saído, mas em muitos momentos o Senhor tem mandado pessoas até nós para falar da Tua palavra. E quando não, Senhor, nos dá esse privilégio de estar aqui na Tua casa, tudo fresquinho, com os irmãos com saúde e a gente falando da Tua palavra. Senhor, faça da minha vida, da minha voz o que o Senhor quiser e usa, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para conforto, para cura, para correção. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. Diz a palavra do Senhor no versículo de número 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E veio o mensageiro a Jó. Vamos dar uma paradinha. Irmã, você não disse que ia falar de menina, ia falar da mulher? Mas se nós estamos falando de uma família, nessa família tinha uma mulher. A Bíblia não relata, né? Como muitos fatos da Bíblia, a gente sabe que não é relatado a mulher. Naquele tempo, a mulher não era muito cogitada. Só em alguns casos, assim, muito brilhantes, ou então no caso dessa daqui, que nem o nome deram para ela. Fala-se a mulher de Jó. Aqui no 14. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E, de repente, deram sobre eles os sebeus e lavraram e mataram os seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Era um dos servos dela, só ele que ficou vivo. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os cervos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Mais um. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e lavraram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. No 18. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e eles morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Então Jó, esposo dela, se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando acontece alguma coisa na minha casa, se for comigo, vai tocar no meu esposo. Se acontecer alguma coisa com os meus filhos, e eu quero abrir um parêntese aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus, eu acho que o pastor não viu, né? O pastor, quando vê, ele exalta.
agrada as pessoas, eu sei que tem maior carinho, é minha filha, que é minha companheira de evangelismo, de aprendizado da palavra, é minha companheira de muitos anos, desde pequenininha. E hoje ela está aqui contemplando o Senhor Jesus e agradando o coração da mãe dela. Obrigada, filha, tá? Deus abençoe. Então, como eu ia falando, quando acontece alguma coisa na nossa família, mulheres, somente nós ficamos tristes? Não. O nosso marido também fica. E quando acontece com os esposos? A esposa, como o irmão falou que tinha acontecido um fato, que a gente estava orando lá em casa, e eu espero que já tenha sido solucionado o problema, glória a Deus. Porque nós cremos num Deus de restauração, um Deus de cura, um Deus que tem cuidados especiais com os filhos dele. Então, essa mulher, ela começou aqui a perder. No 13, nós vemos aqui que os filhos, todos os 10 filhos que essa mulher tinha, eles estavam reunidos. Eu, no caso, que tenho 2, todos os 2 são uma bênção. Graças a Deus, não são de muito atritos, mas são diferentes um do outro. Você não é diferente do seu irmão? E, às vezes, não é só na infância. Até na parte adulta, na parte da adolescência, de vez em quando eles têm uns atritozinhos. E, de vez em quando, um fica lá no cantinho dele, o outro fica no cantinho do outro. Não é dizer que não se amem. Mas acontece isso em família. E, nessa casa, os 10 filhos estavam reunidos, estavam se confraternizando. Nós sabemos que o papel principal dentro da nossa família, não tirando a honra dos nossos esposos, dos meninos aí, mas a mulher tem um fator principal. A mulher, na parte da educação, eu acho que, assim, nós somos fundamentais. Eu, uma vez, até falei assim, qualquer hora eu vou pedir ao Senhor a direção de trazer uma palavra em que o tema vai ser assim, sorria que você está sendo filmado. Porque não é assim, gente? Eu me sinto assim. Eu me sinto o tempo todo sendo filmada. Eu sou filmada pela minha sobrinha neta, pequenininha, que ela está triste, tia. Ô, tia, por que você hoje não foi ali? Por que você não limpou aquela plantinha? Por que você não... É o tempo todo, porque estão acostumados conosco de certa forma, não é verdade? Então, eu vejo aqui que essa mulher ela foi uma mãe excelente. Aqui diz, né, que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Eles estavam felizes, eles estavam alegres. E veio um mensageiro e disse que no terreno dela, na cidade dela, lá no local onde ela morava, veio e veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e a jumenta pastavam, né, junto a eles, e de repente deram sobre ele uns sabeus. Sabeus nada mais é, outra bênção, chegando a minha sobrinha, para a glória do Senhor Jesus. Essa é a família abençoada que Deus me deu, que a gente cuida para a honra e glória dele. E nesse momento aqui, a gente vê que foi invadida por bandidos, trazendo para os nossos tempos. Esses sabeus aqui era um grupo de homens maus que saqueavam as casas e matavam. Então, aconteceu isso na casa dela, né? Com os familiares dela. Já começou. Está tudo bem. Nós falamos que está todo mundo reunido, todo mundo se alimentando, a casa em festa, né? E aconteceu. Já chegou esses bandidos aqui. No 16, falava este ainda, o servo, né? E veio outro e disse, um servo ainda nem terminou de falar do que aconteceu, e já vem o outro e diz... De repente deram sobre eles, aqui no 16, falava este ainda quando veio outro e disse, fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Eu fico pensando assim, gente, quando a gente recebe uma notícia desagradável, a gente já fica sem chão. Já começamos aqui, já temos 3 notícias ruins. No 17... aquele servo ainda falava, e veio outro que veio e disse que dividiram-se os caldeus, uma outra equipe. Trazendo para os nossos dias, nós sabemos que tem grupos de cores diferentes, de jeito diferente, que se é falado que invadem, que roubam. Não precisa citar, precisa?
Não, nós conhecemos, quer dizer, conhecemos não, graças a Deus. Nós sabemos que isso existe. Naquele tempo também existia. Existia um grupo de extermínio, matadores, salteadores, e foi isso que aconteceu com ela. Não foi só um grupo, foram 2 grupos. Eles tinham o mesmo projeto, entrar, saquear e matar. Aqui no 18, né? Também este falava quando veio outro e disse que, estando os filhos e as filhas que estavam até então lá reunidos, comendo e bebendo e se confraternizando. Isso, e, sei lá, sabe, tem certas coisas assim que a gente fala e quando a gente entra assim dentro da palavra de Deus, a gente se coloca e a gente fica pensando, meu Deus do céu, a gente vai chegar ao ponto em que eu achei assim muita crueldade a gente ficar falando dessa mulher, da maneira com que a gente falava até então. E eis que aqui no 18, né, que nós estamos, os filhos estavam se confraternizando, comendo e bebendo na casa do irmão primogênito. E o 19, eis que levantou um grande vento da banda do deserto e deu sobre os 4 cantos da terra e caiu sobre eles. Morreram todos, né? Só o servo que sobrou para contar a história. Então, o seu marido se levantou e entrou em desespero. Às vezes, não precisamos maldizer o Deus que nós cremos, mas nós somos carne, e às vezes há certas situações que vêm e abalam mesmo, porque eu acho assim, me perdoe até o termo, a hipocrisia, a gente viver só porque somos evangélicos, só porque somos de Deus, a gente viver uma vida dizendo assim que nós somos inabaláveis. Nós não somos. Há certas coisas que vêm até a nossa casa, que vêm até a nossa vida, que chega até o nosso convívio, que nos abala muito. E esse homem se sentiu abalado de tal forma que era costume deles, né? Quando eles recebiam a má notícia, quando eles imaginavam, quando eles sabiam que estava chegando alguma coisa para afrontá-los, alguma coisa para aborrecê-los, eles se rasgavam. Eu li que certos costumes deles, eles faziam questão de se vestir como se fossem assim, mendigos, para mostrar assim, eu estou muito triste, eu estou muito arrasado. E esse homem fez isso. Aí eu só fiquei imaginando. A mulher vendo isso tudo, ela não fala nada? A gente vai buscar, cadê ela? Imagine pessoas que estão vivendo esses momentos que a gente tem falado, que a gente tem visto na televisão. Mulheres, já que a gente está falando de mulheres, que perderam seus filhos, perderam seus maridos, ou seus maridos perderam seus empregos, perderam suas casas, tem muitas famílias morando aí, debaixo de ponte, vivendo de favores na casa dos outros. Como deve estar o coração desse pessoal, gente? Como eles devem estar se sentindo? Aí, a história aqui não conta, né? Por quanto tempo eles viveram o luto dessas perdas. Porque tem pessoas que eu já vi assim, eu vivi luto. A princípio, você fica assim, desnorteado. Você fala, caramba, eu não pude fazer nada. Até pensei que fosse ocorrer assim, de repente, a pessoa foi. Nossa, você se sente assim meio impotente. Mas é muito bom, de certa forma, porque a gente tem que ver que nós não somos nada. Deus é que sabe todas as coisas. A Ele pertence o nascer e o morrer. Então, aqui não conta, né, o período em que eles viveram o luto, porque dizem na psicologia que há um período em que você vai viver e vai prantear, e vai lembrar, e vai sofrer um pouco, mas com o passar do tempo, que o tempo pertence ao Senhor, nós sabemos disso, vai acalmando. Vai ficar a saudade, vai ficar lembranças boas, você vai rir, entre aspas, das coisas feias e crer que passou. Aqui não conta
Mas aqui no versículo de do capítulo 2, de número 2, no versículo de número 8, por favor, ainda no livro de Jó. Podemos ler? Amém? Diz assim: Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher, apareceu ela. Você não estava preocupado em saber onde é que ela aparecia? Olha só. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoes o seu Deus e morre. Nossa, que palavra, hein? Até hoje, essa mulher, ela é tida como uma pessoa maldizente. Quando se referem a essa mulher, ninguém fala que ela passou todas essas perdas. Ninguém comenta que ela, após essas perdas todas, começou uma outra dificuldade, uma outra adversidade, uma outra aflição que ela tinha que vencer e que tinha que passar com bom ânimo. Seu marido estava com câncer, cheio de feridas pelo corpo. A Bíblia relata que as feridas tinham casca grossa, supuradas, que são inflamadas, né, Fatinha? São coisas assim, né, Carla? E para mim e para muitas pessoas que conviveram com algumas pessoas com problemas de saúde como esse, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Às vezes a gente vê uma pessoa adoecida e falam que aquela pessoa está com aquele problema, a gente imagina logo assim: tomara, em nome de Jesus, que faça logo uma quimioterapia, uma radioterapia, e que... Mas até aquele procedimento todo, no psicológico daquela pessoa, a expectativa é muito ruim, é muito doloroso. E essa mulher estava ali, vendo tudo, sem falar que nós estamos falando na nossa era da agora. Nós estamos falando, como eu falei, quimioterapia, radioterapia, em tratamentos de agora. Aquele homem, ele estava se coçando com cacos de telha. Ele não tinha um antialérgico, ele não tinha os procedimentos aí que vocês conhecem, as enfermeiras aí conhecem melhor do que eu, que poderia usar. Não. E ela foi vendo aquilo tudo. Só que o motivo que ela que ela é tão assim mal falada, é porque essa palavra que ela falou aqui, professor, é uma palavra muito sem graça, uma palavra muito feia. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu li também que quando a gente, o pastor dá oportunidade assim, aí cada um de nós a gente se empenha mais, conhecer alguma coisinha, né? Eu li que tem alguns estudiosos que afirmam que essa palavra amaldiçoar, na linguagem da Bíblia original, diria abençoar. Não vamos entrar nesse mérito. Porém, se fosse abençoa, agradece por tudo que tivemos até então e morre. Eu pensei na matemática. 2 mais 1, 3. 3 mais 1 mais 2, 3. Como dizia, né? A ordem do fator não altera o produto. De qualquer forma, ela estaria trazendo uma palavra dura. Em Provérbios 15, 1, diz assim: a palavra dura suscita ira. Aliás, vamos ler direitinho? Eu anotei aqui, não precisa você abrir, não. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Você responder, a pessoa vem te fazer uma pergunta, por pior que seja, mas você vai... Pois não, eu canso de atender telemarketing, cansada, exausta de tanta ligação, mas eu me coloco no lugar deles, quando eles não desligam na minha...
Cara, eu falo, pois não, pode falar, dou uma atençãozinha, digo, um momento que eu estou trabalhando. Então, talvez eu abrande o coração daquela pessoa, talvez eu coloque no coração daquela pessoa uma expectativa de que lá na frente ela vai conseguir um outro cliente. Mas quando você dá uma resposta dura para alguém, você só está criando problemas. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Essa mulher, ela suscitou a ira no coração daquele esposo. E ela suscita a ira até hoje no coração de muitos de nós que não paramos um pouquinho para entendê-la. Aliás, nós não vamos entender nunca. Nunca. Porque falou, amaldiçoar teu Deus e morre. Que negócio é esse de amaldiçoar Deus? Quem é aquela pessoa para estar falando de Deus? Do meu Senhor? Jamais. Só que Deus não vê cada um de nós do mesmo jeitinho que eu estou vendo cada um e vocês estão me vendo. O Senhor, Ele sonda o coração. Ele sonda lá no íntimo de cada um de nós. Ele sabe por que você naquele dia derrapou e falou aquela palavra dura. Ele sabe porque naquele dia você estava angustiado, você estava amargurado, os problemas estavam te encostando na parede. E por que não dizer que estavam te levando até o chão? Então, muitas das vezes, isso como diz também, um erro não justifica outro erro, não é verdade? Mas muitas das vezes as pessoas estão sofridas. O tema é empatia. Eu nem tinha visto, eu lembrei agora e você falou, né? O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. É você tentar, pelo menos, entender o que o outro está passando para poder ele estar daquele jeito. E muitas das vezes a gente não faz isso. Essa mulher, após ela ter falado isso, eu achei até de bom tom. Não sei se, biblicamente falando, colocar aqui que ele só não, né? A chamou de louca, né? Maldizente, falas como uma louca. Eu já ouvi pessoas pregando sobre essa mulher, falando que ela era muito faladeira. E eu fiquei assim, meu Deus, como pode alguém... Quem conta um conto, aumenta um ponto, não é assim que dizem? Às vezes tem gente que aumenta um pouquinho, cria um pouquinho. Só que o marido dela, ele foi sábio. Ele justificou com ela, dizendo que, de número 10, né? Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Ai, que termo feio. Poxa, mas ele também estava passando por problemas. Ele estava com câncer. Ele estava cheio de ferida. Ele não estava satisfeito com tudo que tinha acontecido. Ele estava sofrendo também. Só que ele justificou. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Glórias a Deus. E mesmo assim, esse homem ainda teve doente por muito tempo. Esse homem ele teve uma crise existencial. Quantos de nós, nesse período de pandemia, com saúde, dentro de nossas casas, a gente não pensou, meu Deus, quando é que eu vou voltar a congregar? Quando é que eu vou voltar a ver meus irmãos? Quando é que eu vou poder ir no mercado à vontade, pesquisar preço, abraçar, beijar? Essa igreja que é muito carinhosa, glórias a Deus por isso. É um povo carismático, é um povo que, graças a Deus, né, que agora a tudo dá graças, né? Que mesmo de máscara a gente pode olhar no olhinho de cada um, mas há carinho, há respeito, há vontade de querer ver o outro bem. Mas isso tem que ser, isso é empatia. A empatia é isso. De repente eu entro cheia de sorrisos naquela porta, mas você não sabe o que está se passando aqui dentro. Se eu deixei algum probleminha lá fora, eu já entrei várias vezes aqui assim. Eu já congreguei e já vim várias vezes em púlpitos, minha filha está ali de prova,
com o coração dilacerado. Só o Senhor sabe do problema de cada um. Empatia. Nós temos que ter empatia uns com os outros. Precisamos aprender a pedir. Precisamos aprender a reclamar. Precisamos aprender a reivindicar. Às vezes, a gente, de muita razão, a gente perde a nossa razão totalmente pelo modo que a gente fala. A gente precisa pedir a Deus isso, para a gente saber pedir. Precisamos exercitar essa palavrinha aí, ó, empatia. Eu gostaria que vocês abrissem agora em Marcos 12, no versículo 28, por favor. E eu fiquei muito feliz. Olha os motivos de orações da tia caindo, ó. Mateus, quando era pequenininho. Fica assim. E Deus vai tratando. Mateus 12. Marcos. Obrigado, pastor. Marcos 12. Nós vamos ler aqui. Do 28 e 29. Eu fiquei muito feliz quando eu falei para o meu esposo, ele está ali de prova, né? E eu preciso abrir o coração assim para falar para vocês. Eu tomo um medicamentozinho de vez em quando para sistema nervoso e às vezes eu sinto que aquele remedinho me adianta de um lado, me prejudica de outro. Sinto assim que estou um pouco esquecida. Então, eu buscando essa palavra, eu achava, Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para falar, que eu tenho que dizer para os meus irmãos? Senhor, será? E chegou um ponto que eu não tinha o final da mensagem. Falei, mas empatia, eu quero mostrar detalhes. E eu descobri que o primeiro a usar de empatia foi o Senhor Jesus. Jesus, ele vinha aqui, depois você lê, ele vinha sendo muito questionado. Todo mundo queria pegar ele em alguma falhazinha. Vai falar alguma coisa? Espera aí. Então, ele foi questionado sobre tributos, ele foi questionado sobre parábolas que ele falava. E, por fim, nós chegamos aqui no versículo de número 28. Todos aí? Amém? Chegando nos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é empatia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Olha, foi Jesus. Foi Jesus que falou. Então, essa mulher que a gente falou até então, ela poderia ser uma de nós, que em algum momento, ou um dos senhores, né, dos irmãos aí, e de repente, por algum motivo, perdeu um pouco um dos meninos, ou das meninas, das mocinhas, que em algum momento se exaltou, falou alguma coisa que mexeu com o coraçãozinho do amigo, da amiga, do familiar, do marido, da esposa. Mas o Senhor, ele sonda o nosso interior. É o Senhor que cura, é o Senhor que sara as feridas, é o Senhor que sara as mágoas, os ressentimentos. É o Senhor que toca no coração do irmão, da irmã, mostrando assim, irmão, sem querer você errou.
Irmã, sem querer, mas você errou. E você precisa ter empatia. Você precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você não quer para você, não faça com os outros, não. Vai doer, vai machucar. E essa é a palavra que eu tenho para hoje. Que o Senhor Jesus, Ele trate de cada um de nós. Que Ele venha trazendo um bálsamo para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja. Eu creio, porque nós vivemos em comunidade. Aqui cada um tem uma maneira de pensar. Aqui cada um de nós temos uma maneira de agir. Mas que venhamos usar a empatia que Jesus nos ensinou. Vamos amá-lo em primeiro lugar. Depositar tudo nas mãos dele. Mas, em segundo lugar, vamos amar o nosso próximo. Vamos respeitar. O direito do outro termina quando o meu começa. E assim vice-versa. Que seja uma noite em que nós venhamos a sair daqui com empatia. Mas com essa palavra que foi dita nessa noite, eu não gostaria que você saísse triste, não. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele, quando trata do coração do homem, Ele faz o homem nova criatura. E toda nova criatura, ela tem um prazer enorme em louvar, em engrandecer, em se alegrar na presença do Senhor. Então eu digo para você essa noite assim, ó, levanta a cabeça, não fique no chão. Vamos pegar a letrinha? Pedir. Deus é maior. Se diz coitado, não vai desistir. Deus é maior. Vamos ensaiar. Peraí, Thiago. Vai. Vamos lá. A gente vai cantar. Tem. E vocês vão fazer o corinho. Tá. Deus é maior. Vai botar a letra ali, vou botar a letra. Vai botar a letra. Tem a letra ali? Pode pôr, Gustavo. Então vamos lá. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro assim uma semana de vitória, uma semana de alegria, uma semana de cura, sabendo que Deus é maior. Se você cometeu algum erro, se você falou alguma palavra que doeu no coração do irmão, se o irmão falou alguma palavra que doeu no teu coração, eu declaro a cura. Eu declaro que Deus está tratando do teu coração, do meu coração, da tua igreja. Ó, levante a cabeça, não fique no chão. Deus é maior. Se grande barreira tentar te impedir, Deus é maior. se dizem coitado, não vai conseguir, Deus é maior. pois grande é teu Deus, Ele cuida de ti. Deus é maior. Vai. Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza a vitória. Você vai conseguir em nome de Jesus. Deus é maior, Do que tudo maior. na vida, Profetiza a vitória. Você vai conseguir. ainda que tudo Pareça perdido, Deus é maior. Se as portas se fecham, não dando ouvidos, Deus é maior. se canta a vitória ao teu inimigo, Deus é maior. pois Deus é fiel, está sempre contigo. Deus é maior. Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza a vitória. Você vai conseguir em nome de Jesus. Deus é maior, é maior. Tudo na vida, Profetiza a vitória. Você vai conseguir. se é grande teu problema, eu quero que nunca esqueça que nem tudo está perdido. Erga a tua cabeça, cante forte, cante alto. Deus é maior. Se é grande teu problema, quero que nunca esqueça que nem tudo está perdido. Erga a tua cabeça, cante forte, cante alto. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza a vitória. Você vai conseguir em nome de Jesus. Deus é maior, maior. Tudo na vida, Profetiza a vitória. Você vai conseguir. Deus é maior. Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza a vitória. Você vai conseguir em nome de Jesus. Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza a vitória. Você vai conseguir. muito obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus, obrigado.